Olha na TV, hoje a gente conversa com o ex-vice-prefeito de Aracaju e ex-deputado José Carlos Machado. Em toda uma entrevista que vai tomar conta de todo o programa. Meu caro Machado, sobre esse orçamento secreto que foi revelado pelo jornal O Estado de São Paulo. Em relação a Sergipe e as emendas, o relator, as chamadas RP9. Há envolvimento de muitos políticos, na sua opinião? Fique à vontade, Machado. Prazer tê-lo aqui, hein? Você me faz uma pergunta, é uma pergunta extremamente complexa, não é? Porque mexe com o comportamento das bancadas federais, não só de Sergipe, mas do Brasil como um todo. Tradicionalmente, eu fui deputado por 8 anos, existem ainda as emendas individuais, as emendas de bancada, mas ultimamente, principalmente nesse governo do presidente Bolsonaro, surgiram as emendas de relator, as famosas RP9, comumente denominadas no Congresso de extras, ou extras, né? É aquilo que não está no orçamento especificado para atender a este ou aquele deputado. No momento certo, né, através dos ministros, e quem tem se destacado nessa área é mais o ministro do Desenvolvimento Regional, ele destina uma parte ou um todo das emendas de relator para os deputados. Agora, como é que ele faz isso, eu não sei. O fato é que, se as emendas de bancada aqui em Sergipe representam aproximadamente 160 milhões de reais, as emendas individuais totalizam 160 milhões de reais, as emendas de bancada aproximadamente 240 milhões de reais, esses extras, né, rotuladas de RP9, emendas do relator, podem representar, com certeza representou, mais de 150 milhões de reais. É um volume de recursos significativos. E a maioria desses recursos vieram para Codevasf, Denox, né, fazer obras de infraestrutura, calçamento, aquisição de equipamentos agrícolas, aquisições de equipamentos pesados como tratores, patrões, niveladoras, retroescavadeiras, enfim, o critério é do parlamentar, né? O que nós temos que fazer é o que você está fazendo, tentar obter informações da Codevasf para onde esse total de recursos, que nós não temos certeza quanto foi, você quer saber quanto, né? A destinação e quem destinou. Você já encaminhou, eu soube, através da mídia, que você encaminhou um ofício à Codevasf pedindo essas informações, e o que nós temos que fazer agora é aguardar. Eu tenho, viu, Gilmar, uma postura um tanto crítica com relação ao comportamento da bancada como um todo, né? Sempre existem as exceções. Veja bem, nós temos uma obra aqui em Sergipe, BR-101, a duplicação da BR-101. Eu me lembro, eu era vice-governador, Albano era governador, o presidente da época, Fernando Henrique, veio a Sergipe dar ordem de serviço. E essa solenidade ocorreu na ponte de Pedra Branca. Isso, Gilmar, isso há 22, 23, 24 anos atrás. E a obra vem se arrastando. Nós tivemos oportunidade. Depois de Albano veio quem? João, depois Marcelo Deda. João, o governo federal nunca teve boa vontade com os governos de João, mas houve momentos que nós tivemos a oportunidade de concluir tudo isso. Nos 8 anos do governo de Deda, nos 4 anos de governo de Jackson, eram aliados importantes dos presidentes da República. E as obras não andaram, né? Tem um trecho da BR-101 de Estância até a fronteira com a Bahia, e nem começou, e ninguém sabe quando vai começar. Esse trecho norte, Aracaju, Pedra Branca, Propiá, tem trechos ou subtrechos que já está se fazendo restauração. E as obras não se concluíram. Vai concluir quando? Eu não sei. O que é que nós ouvimos do ministro? Eu apelei, quando da vinda do presidente da República aqui, para entregar aquelas obras de acesso à ponte que liga Propiá a Colégio. Ora, a bancada tem que se posicionar. A bancada tem que disponibilizar alguma parte desses recursos de emendas de bancada para que o DENIT, aqui em Sergipe, possa dar continuidade às obras.
Qual é a informação que eu tenho? E essa informação é precisa. O trecho Pedra Branca, Carmópolis, serão necessários, Gilmar, quase que 200 milhões de reais para se concluir essa obra. Sabe quanto tem de orçamento para esse ano? Nada. Então, a obra vai ficar parada. Porque grande parte dos recursos para investimentos no orçamento de 2021 ficam a cargo do relator do orçamento, né? O relator coloca para quem quiser. Então depende da nossa bancada pressionar o relator e dizer, nós precisamos desses 20 bilhões que o senhor tem aí disponível, pelo menos 100, 150 milhões, para que nós possamos dar continuidade à obra de duplicação da BR-101 e começar a duplicação do trecho sul, Estância Cristinápolis. Eu era deputado e me lembro de uma discussão, o prefeito de Umbaúba, quem era? O professor Anderson. Se discutia naquela época, há 15 anos atrás, se a BR-101 duplicada, ao passar por Umbaúba, passava por dentro da zona urbana ou por fora. Mas depois de 15 anos, isso não foi resolvido ainda. E essa obra vai começar quando? Nós tivemos notícias. Alguns anúncios aconteceram aqui em Sergipe de que as obras de duplicação da BR-101 no trecho sul serão iniciadas no próximo ano. Não aconteceu nada. Então, eu penso que alguém tem que mostrar à bancada federal de Sergipe, ensiná-los, né? Ensiná-los não, todos sabem, todos têm bom senso, todos têm espírito público, todos amam o seu estado de Sergipe. Agora, num momento desse de dificuldades, ele tem que saber distinguir o importante do fundamental. O que é fundamental para Sergipe hoje? Concluir a duplicação da BR-101. Trecho norte, trecho sul. Iniciar as obras do Canal do Xingó. Canal do Xingó significa a redenção do semiárido sergipano e uma garantia hídrica para toda a região agreste e a região centro-sul. E não estão entendendo isso. Agora diz que a principal bandeira da bancada, ou de parte da bancada, é a construção de uma ciclovia. Pelo amor de Deus, Gilmar. Não temos recursos para continuar as obras da BR-101. O ministro disse aqui que para abrir a licitação esse ano vai precisar de ajuda da bancada para as obras do Canal do Xingó. Agora, vamos abraçar outra causa. Construção de uma ciclovia que vai ligar Aracaju a Salvador. O Zezinho Guimarães ontem foi muito feliz, viu? Disse que mais importante que construir essa ciclovia é duplicar a BR-101 no trecho sul e vai permitir que o cidadão saia de Salvador para Aracaju de automóvel, circulando numa pista duplicada e com segurança. Então, Gilmar, são essas coisas, né, que ocorrem, não é só em Sergipe, não, né? Não é só em Sergipe, não. Esse problema ocorre no Brasil como um todo. Agora, o que a gente percebe é que se não há uma unidade de pensamento dentro da nossa bancada, os estados como Alagoas, a Bahia, essa unidade existe. Por que é que as obras de duplicação da BR-101 e Alagoas andaram? Porque a bancada ajudou o DENIT lá em Alagoas. Por que é que as obras de duplicação da BR-101 no estado da Bahia andaram e estão andando? Porque a bancada da Bahia disponibilizou recursos para que o DENIT pudesse dar continuidade às obras, dar continuidade. Porque não adianta só boa vontade do ministro. O ministro reúne a bancada e fala o óbvio. Olha, nós vamos concluir a obra porque o presidente da República disse que a obra é prioritária, mas algum parlamentar devia se levantar e dizer, ministro, para concluir essa obra, o senhor vai precisar de recursos no orçamento, e não tem. O que é que nós podemos fazer? Vamos agir em conjunto, vamos pressionar o Ministério da Fazenda, vamos pressionar os setores responsáveis pela alocação de recursos para que as obras tenham continuidade. No ritmo que vai, 150 a 200 milhões para o trecho Pedra Branca, entrada de Maruim ou de Carmópolis, eu não tenho certeza, mas é um pequeno trecho de menos de 16 quilômetros. Não tem recursos. Aí passa o ano, aí vem no outro ano, não tem recursos, vem outro ano, não tem recursos, e a gente fica padecendo, né, torcendo para que essas obras se concluam, que já se arrastam há mais de 20 anos. No ritmo que vai, Gilmar, pelo menos mais 20 anos. Falemos sobre política. Você também é presidente estadual do DEM. Para jogar assim, amplamente, de forma assim, bem direta.
Machado disputará a eleição de 2022 como candidato a deputado federal? Hein, Machado? Respondendo sua pergunta de forma objetiva, a minha intenção é ser candidato a deputado federal. Né, e de construir, né, um grupo de pessoas que transpareça, né, essa possibilidade. Não adianta eu ser candidato a deputado federal numa chapa, eu sozinho. Eu não vou ter 140 mil votos. Né? É preciso uma chapa que abra perspectivas de eleição de um ou de dois candidatos a deputado federal, porque também ninguém quer vir só para ajudar. Possa ser que alguém se mostre disposto, né? Um político do interior pensa em ser candidato a prefeito na próxima eleição, diz, olha, eu vou colocar meu nome à disposição do partido para ajudar o partido. É possível? É. Né? Mas isso são coisas que só vão ficar absolutamente claras, né, depois das regras. E essas regras, essas mudanças nas regras, se acontecerem, vão ter que acontecer até começo de outubro, porque mudanças na legislação eleitoral tem que ser promulgada um ano antes da eleição que vai acontecer em 2022. E o que vale para deputado federal, vale para deputado estadual. Só que o coeficiente eleitoral para a eleição do primeiro deputado estadual é de 40 a 45 mil votos. É bem mais fácil, né? Você conseguir 4 ou 5 ou 6 nomes para disputar, para compor uma chapa de deputado federal com essa possibilidade. Você teve 40 mil votos, 45 mil votos, você elegeu o primeiro. Né? Já para deputado federal, para eleger o primeiro, precisa de 140 mil votos. Mas eu brinco disso aí. Com todas essas dificuldades, nós vamos eleger 8 deputados federais. E as dificuldades que os democratas têm é a mesma dificuldade que todos os outros partidos têm. Claro que aqueles partidos que estão no governo, né, Gilmar? Você sabe que é uma vocação, não é de agora, é uma vocação quase que secular do partido pelo Diário Oficial, dos partidos brasileiros pelo Diário Oficial. E o maior exemplo disso é o Centrão, né? Que está aí hoje ao lado de Bolsonaro, da mesma forma que esteve ao lado de todos os presidentes da República, da Constituinte para cá. Meu caro José Carlos Machado, fala-se comigo sobre o ex-prefeito de Itabaiana, a nossa terra, a minha e sua, Valmir e Francisquinho. No seu entendimento, qual é o potencial eleitoral de Valmir? É para ser candidato em 2022 a vice-governador, candidato a governador, candidato ao Senado, ou tem que baixar um pouco a bola? Qual é a sua opinião? Vamos fazer um pouco de exercício de futurologia, né? Ninguém pode discutir da liderança de Valmir, sobretudo no Agreste, né? Ele fez uma administração excelente, ele conseguiu, modernizou a forma de administrar os municípios aqui em Sergipe. No exercício do mandato, ele me mostrava números que eu ficava surpreso. Ele conseguia fazer investimentos, pagar a folha, né? Pagar os fornecedores, e ainda sobrava recursos. E como é que você conseguiu esse milagre? Ele não me explicava, não é? Eu digo que está na hora de você começar a dar um curso para esses novos administradores. Agora, qual é o caminho que ele vai tomar? É uma eleição, vai participar de uma eleição majoritária ou de uma eleição proporcional? Eu digo a ele só uma coisa, você não pode ficar sem mandato. Né? Veja bem, analise direitinho. Os aliados dele, que compõem o PL, acham que ele é um nome forte para participar de uma eleição majoritária, como candidato ao Senado ou como candidato a vice-governador. Ele é do PL. O Valdevan 90, que é do mesmo partido de Valmir, já se lançou como candidato ao Senado. Né? Então, essas coisas, essas definições de chapas majoritárias, né? Se as definições das chapas proporcionais está extremamente complicada, muito complicado também está a definição dessas chapas majoritárias, né? Porque o grupo de lideranças que envolve o governador e que pensam em ser candidato ao governo é um campo amplo e extremamente, né? Esse tem o apoio de Bolsonaro, esse tem o apoio de Ciro Gomes, esse tem o apoio de Lula, esse tem o apoio de fulano, Beltrano. O quadro é que a equação para ser resolvida não é simples, não. Se colocam como prováveis candidatos quem? Fábio Mitidieri, PSD. Eu não tenho dúvida de que o PSD de Kassab vai apoiar a candidatura do presidente do Lula. Eu não tenho dúvida.
Rogério, PT, é o candidato de Lula, governador do estado aqui. O prefeito é um provável candidato. PDT, sabe quem é o candidato do PDT a presidente da República? Ciro Gomes, né? Um dos prováveis, um dos nomes comentados para participar da chapa majoritária, Laércio Oliveira, não é? PP, não é? Estão falando que Bolsonaro vai para o PP. Estão falando que se Bolsonaro for para o PP, ele vai querer um candidato aqui em Sergipe, né? Para ter o seu apoio e ajudá-lo a conseguir votos. Então, é uma coisa. A oposição se fala na possibilidade do senador, né? Senador, ser candidato a governador. Mas aí vamos aguardar. Na exceção do senador, que é o senador Alessandro Vieira, todos os outros nomes estão ligados hoje ao governador do estado. A oposição em Sergipe. Aconteceu o que com a oposição em Sergipe? Que hoje tem dificuldades de apresentar candidatura a mandatos majoritários. O que aconteceu com a oposição, na sua opinião? Olha, Gilmar, o que está acontecendo hoje é fruto do que aconteceu em 2018. O governo se divide em 2018 com a perda do grupo de Valadares, né? O grupo de Valadares, o que é que indicava, o que é que o bom senso dizia que essa oposição em 2018 teria que fazer? Se unir. Eu brincando até, como é que vocês quatro, quando eu me referia aos quatro, me referia a Valadares pai, Valadares filho, André Moura e Eduardo Amorim. Como é que vocês quatro chegam ao redor de uma mesa com 4 cadeiras para 4 pessoas e não conseguem se sentar? A oposição foi dividida, né? Chegou no segundo turno, Belivaldo e Valadares Filho. O agrupamento representado por Eduardo Amorim e André Moura votou em Belivaldo. Né? E no processo eleitoral, a oposição representada naquela época pelo agrupamento de André Moura mais Eduardo Amorim e Valadares Filho se degladiavam mais do que estes com o agrupamento de Belivaldo. E aí estamos colhendo os frutos agora. Né? Aí Alessandro Vieira se elege, o Rogério Carvalho se elege, e aqueles que se tinha quase que certeza de que seriam eleitos para o Senado tiveram uma votação decepcionante. Foi o caso de André Moura, foi o caso de Valadares pai, foi o caso de Jadson Barreto. Votações decepcionantes, principalmente aqui em Aracaju. Né? Você conhece a máquina executiva e conhece a máquina legislativa. Falou sobre transporte. Por que Aracaju não tem plano diretor? Por que Aracaju não tem? Aqui na Grande Aracaju, um minutinho, Machado. Por que aqui na Grande Aracaju nós não temos a licitação do transporte? Enfim, por que essas coisas não funcionam? E eu sei, Gilmar. Veja bem, João, eleito prefeito de Aracaju, ele tem um sonho, e ele colocava isso como prioridade do seu governo. Sistema de transporte moderno, eficiente, confortável e confiável. Aí ele sucedeu Edivaldo, e Edivaldo tinha deixado tudo encaminhado para fazer a licitação do transporte de Aracaju. Como? Sistema integrado, o sistema funciona, servindo Aracaju, São Cristóvão, Socorro e Barros Coqueiros. Aí João disse, não posso continuar com isso. Né? Reformulou, em parte, o projeto deixado pelo Edivaldo e disse, olha, eu tenho que fazer uma licitação para atender o município de Aracaju, Socorro, São Cristóvão e Barros Coqueiros. Para isso, o que é precisa? Uma lei aprovada na Assembleia Legislativa, criando um sistema integrado de transporte metropolitano. Se tomou as providências, se conversou com o governador Jadson Barreto com o máximo de boa vontade, mas só quando é que esse projeto foi aprovado, Gilmar, e concluído? Em junho de 2016. Depois do projeto aprovado, vamos criar o Sistema Integrado Metropolitano. Aí iniciou-se as discussões, sim, depois de aprovado na Assembleia, teve que ser referendado pelas câmaras de vereadores de Aracaju, Socorro, São Cristóvão e Barros Coqueiros. Pois andou. Agosto já de 2016, faltando poucos meses para as eleições,
precisava se nomear a diretoria do Sistema Integrado Metropolitano de Aracaju. Aracaju, São Cristóvão, Socorro e Barra do Coqueiro. Aí começa a discussão, né, de João com os prefeitos. Por que é que tem que ser, o presidente tem que ser indicado pelo prefeito de Aracaju? Olha, que os investimentos serão feitos na área de transporte, serão feitos pela prefeitura de Aracaju. Aí veio tudo isso, as coisas não andaram, veio a eleição, João perdeu, e a licitação para o sistema de transporte aqui da região metropolitana, que João sonhava e lutou por isso durante os 4 anos, lamentavelmente não aconteceu. Assume o prefeito Edivaldo e esse compromisso de fazer a licitação, ele assumiu. Não era só isso, ele assumiu esse compromisso de fazer uma licitação para o sistema de transporte de Aracaju e dar continuidade à revisão do plano diretor. Temos que aguardar, né, Gilmar? E cobrar. O Breno, que é o vereador dos democratas da Câmara, tem assumido uma postura de independência e tem cobrado do prefeito, sobretudo, essa questão do plano diretor. Não anda. E, lamentavelmente, essa questão também da licitação do transporte da região metropolitana de Aracaju também não anda. E se não anda, Gilmar, o prejuízo é do usuário. O que é que a prefeitura pode cobrar? Existe um contrato entre prefeitura e essas empresas que servem a Aracaju? Não existe. Existe uma ordem que a prefeitura dá por escrito, através da SMTT, opere essa linha. Quer dizer, um contrato, fruto de uma licitação pública, e nesse contrato tem que estabelecer os deveres, não é isso? E os direitos das empresas que fazem o transporte e os direitos e deveres da prefeitura que fiscaliza o transporte, que atua como agente cessionário. Isso não existe, é um contrato quase que de boca. Ora, eu hoje ouço falar, tem 500 ônibus servindo ao sistema da região metropolitana de Aracaju. Eu presidi o Conselho de Administração da SMTT, no tempo que João era prefeito, e naquela época eu ouvia falar que eram quase 600. Então, o número de ônibus diminuiu. Eu, na audiência, disse, vou perguntar isso à SMTT. Ela, da SMTT não foi. Outra coisa que eu tenho em mente, o presidente do CETRANSP nos diz o seguinte, que o número de passageiros hoje, nessa pandemia, foi reduzido em aproximadamente 50%. Com essa redução de 50%, existe superlotação dos ônibus. Concorda comigo? Imagine antes da pandemia, com o dobro de passageiros. Então não era superlotação, era uma superlotação. Concorda comigo, Gilmar? Concordo plenamente. Então, o prefeito de Aracaju tem 2 problemas graves que ele precisa equacionar. Essa questão do plano diretor. E se não estabelecermos critérios voltados, sobretudo para atender o povo, quer dizer, termina prevalecendo, Gilmar, interesses de poucos. Hoje, se você comparar a qualidade urbanística do conjunto Augusto Franco e da Praia 13 de Julho, o conjunto Augusto Franco está há muitos anos na frente. O Franco compôs canais planejados, né? Avenidas largas, etc. Você vai aqui na Praia 13 de Julho, que é uma das zonas mais nobres da nossa capital, é o caos, né? Uma rua começa com 10 metros, depois baixa para 7, não é assim? Então, esse plano diretor é que vai definir o crescimento de nosso Aracaju, pensando no sistema de transporte. Uma coisa está ligada com a outra. Agora, o que é preciso haver? Disposição. O prefeito assumiu esse compromisso e ele sabe, né, que através de nosso representante lá na Câmara, o Breno, filho do deputado Garibaldi, nós temos cobrado, né, a ele esse plano diretor, né, que ele dê continuidade, porque João deixou tudo pronto para ele encaminhar para a Câmara, a revisão do plano diretor. Não foi. E ele tinha todos os meios disponíveis, quando assumiu, para fazer a licitação, e não fez. Agora, quem tem que explicar as razões porque ele não fez, não sou eu, né, Gilmar? Numa próxima entrevista, você vai cobrar, prefeito, por que é que o senhor não encaminhou para a Câmara a revisão do plano diretor? E porque o senhor não fez a licitação para o sistema de transporte da região metropolitana de Aracaju? Mas vamos torcer, Gilmar,
para que nesse ano, no mais tardar até o próximo ano, nós tenhamos. Ele já fez algumas obras, né? Aqui vinculadas ao projeto de mobilidade, por recursos que João Alves deixou contratados com a Caixa, salvo engano, no valor de 108 milhões de reais. Ele investiu, está preparando, quase que concluindo alguns corredores, né, pistas exclusivas, e vamos esperar, né, que ao colocar essas obras em funcionamento, ele se lembre que tem que fazer a licitação. Nós temos que dotar a Caju de um sistema de transporte moderno, eficiente, confortável e confiável. Confiável, porque se você não confiar, Gilmar, você não vai deixar seu carro na garagem e ir até um ponto de ônibus para pegar um ônibus, não, né? Você precisa confiar. E na hora que você entrar no ônibus, ele tem que ser confortável, né? E que lhe deixe no ponto que você deseja na hora certa. Essa é a missão para o prefeito, mas é a missão nossa, minha, sua, do Breno, está cobrando e lembrando ao prefeito dos seus compromissos. Perfeito. Machado, muito obrigado, viu? Um abraço para todos os nossos amigos que nos assistiram. Amanhã tem mais. Um abraço, hein?